aquele que vive pelo século dos séculos. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome para sempre, Pai. Glorificado e exaltado, Jesus. Levantamos o teu nome nessa manhã, Senhor. Tome a sua Bíblia, um momento tão precioso esse. Levante-a bem alto, vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta,
Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, temos declarado o poder inerente da Tua palavra. Mas agora, Senhor, ao expor a Tua palavra ao coração dos meus irmãos, conceda-me graça, conceda-me sabedoria, conceda-me, acima de tudo, a Tua unção, Senhor, para que a Tua palavra possa cumprir tudo isso que acabamos de proclamar, que ela possa produzir salvação, reconciliações, edificando Teus filhos, trazendo consolo e, acima de tudo, uma vontade tão grande da doce comunhão contigo, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Nós oramos e vamos continuar orando por essa calamidade tão grande que aconteceu ali em Mariana. Durante anos e anos e anos e anos, aquela barragem estava ali, nunca teve um problema, mas houve um instante quando ela se rompeu. Ninguém previa aquilo. Existem ocasiões na nossa vida que há como se fosse também uma barragem. Temos uma segurança e descansamos naquela segurança. Mas uma coisa tão pequenininha, um único furo na barragem, uma coisa fininha, pode provocar toda a desgraça igual estamos presenciando. Se existe algo que quando lemos na Bíblia, e tudo que Deus deseja da nossa vida, é exatamente uma palavrinha bem pequena. Ele deseja que todos os seus filhos sejam fiéis. Fiéis. Vamos falar? Fiéis. Fiéis. Firmes. Você pode espremer a Bíblia todinha, você vai encontrar tantas vezes essa expressão, firmes, constância. Caso contrário, pode acontecer que um momento a coisa vem estourar. Um casamento pode estourar, a saúde pode estourar, a empresa pode estourar. Quem diria que domingo passado todos estavam vivendo ali, todo mundo tranquilinho, tudo normal, tudo direitinho, a represa enorme lá em cima, com bilhões de litros de dejeitos lá em cima, tudo tranquilo. E hoje estamos contemplando toda a intranquilidade, quando se rompe. Se existe algo em Deus, Deus nunca vai deixar de cumprir o que Ele prometeu, ou aquilo que Ele faz, ou aquilo que Ele é. Deus zela sobre a sua palavra. Quando vemos os caminhos do Senhor na nossa vida, e eu quero falar bem hoje com vocês sobre isso, sobre constância. Constância é aquela pessoa que é constante. Tem pessoas que estão lá em cima, tem hora que ela está lá embaixo. Tem hora que ela está assim, você diz, não existe, que coisa tão linda. Mas essa situação um dia arrebenta para valer. A necessidade está firme. Deus, Ele não muda. Deus nunca, em momento algum, não é da natureza dEle a inconstância. Não é da natureza dEle. Deus não consegue, porque Ele nos fez para sermos iguais a Ele, e Ele deseja que sejamos. Quando lemos em Números capítulo 23, o verso de número 19, Números capítulo 23, o verso de número 19. A palavra do Senhor diz assim, Números 23, o verso de número 19.
Que bom que Jesus está soprando esse ventinho tão gostoso aqui, aleluia. Olha como que o Senhor Deus diz. Eu quero que agora você esteja com a Bíblia na mão, ela pode estar no seu iPad, no seu telefone, não importa, mas diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. A nossa fé repousa sobre o caráter de Deus, a firmeza das palavras do Senhor. Diz aqui: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Algo que o seu coração precisa sempre perceber, esta realidade da firmeza. Deus é firme em todos os seus propósitos. Em Daniel capítulo 6, o verso de número 23, há essa declaração que proclama essa realidade do caráter do Senhor, da firmeza do Senhor. Daniel foi lançado na cova dos leões, e você conhece também a história. Mas o verso 23 diz assim: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ele foi lançado na cova. Os leões estavam ali em sua volta. Era para ele ter sido já triturado pelos dentes dos leões, antes até de cair. Mas diz aqui a palavra: porque crera no seu Deus. Tudo que temos que fazer na nossa caminhada é só isso, é crer no Senhor. A palavra diz que Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Tudo que Ele prometeu. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Quando passamos a entender essa verdade, a barragem pode estar lá, mas Ele nunca vai permitir que ela se rompa. Por quê? Tiago capítulo 1, o verso de número 17. Tiago capítulo 1, verso 17. Depois de Hebreus se encontra o nosso querido Tiago, e a palavra do Senhor diz por boca dele, dizendo assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva, fale comigo, boa dádiva, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não é temperamental. Deus não está uma hora dizendo que te ama e daí 5 minutos dizendo que não liga para você. Deus não muda. Deus não muda. Nós mudamos. Nosso coração muitas vezes é tão enganoso. Tomamos caminhos que não são os caminhos do Senhor. Bagunçamos a vida, a história, e machucamos a gente mesmo, e machucamos os outros também. Mas quando você entende isto de uma forma tão clara, como a palavra do Senhor afirma aqui, do modo como nós acabamos de ler nesse instante: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Agora a palavra diz para nós sermos imitadores de Deus. Nós não vamos imitar a Deus criando outro planeta, não é isso. Mas nós vamos imitar a Deus na nossa constância, na nossa firmeza, no nosso propósito. Filipenses capítulo 4, o verso 1. Filipenses capítulo 4, o verso de número 1,
traz exatamente assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Eu vou ler de novo porque alguns irmãos estão procurando ainda. Filipenses 4:1. Olha quantas vezes está escrito: portanto, meus amados irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria, minha coroa. E ele diz: sim, amados. Ele diz: permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permanecei desse modo, firmes no Senhor. Uma vez alguém me perguntou, olhando em meus olhos, dizendo assim: pastor, o senhor alguma vez perdeu o primeiro amor? Eu achei aquela pergunta assim, nunca alguém tinha feito essa pergunta para mim, e nem eu tinha feito essa pergunta para mim mesmo. E naquela hora, eu pude dizer: não, eu nunca perdi meu primeiro amor. O dia que eu perdi tudo. Perdi tudo. E ele diz aqui: portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria, coroa-se, amados, permanecei deste modo. Permanecei deste modo como? Firmes no Senhor. Firmes. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, você continua firme, 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 firme. Aquela barragem rompeu, não foi da noite para o dia. Deve ter sido um processo lento, lento. Não foi uma coisa tão grande, abrir um buraco, não. Foi alguma coisa pequena. Começa com as coisas pequenas. E são as coisas pequenas que acabam destruindo. E quando destrói, destrói mesmo. Quando você lê o que está escrito de uma forma tão gloriosa, aqui ainda em Filipenses, capítulo 1, aliás, Filipenses 1, o verso de número 27. Filipenses 1, 27 diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis... Como é que a gente lê essa palavrinha que está aqui na frente? F-I-R-M-E-S. Como é essa palavra? Firmes. Firmes em um só espírito, como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olhe como ele faz como que se fosse um resumo, dizendo: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como a só alma, lutando juntos pela fé evangélica. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo de número 15. A palavra diz: Primeira Tessalonicenses, é a segunda Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O verso 17, capítulo 2, o verso 17 diz assim, ou 16 e 17, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. E o que é confirmar? É confirmar, com estar firme.
a sua vida está firme. Confirmar, confirme. E tudo que Ele deseja é que você esteja vivendo essa realidade assim. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 6 até o versículo 8. Tiago, capítulo 1, de 6 a 8 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa pessoa que é inconstante, uma hora ele está para uma coisa, outra hora está para outra, uma hora ele está assim, outra hora ele está desse jeito. Sabe, tudo que a pessoa precisa ter é essa raiz. Ele está firme, enraizado, vivendo o que a palavra do Senhor ensina e diz, não vivendo pelas circunstâncias. Por quê? O que não é firme, há um momento na história que vai acontecer o que aconteceu em Mariana. O desastre é tão grande, não apenas para aquela própria pessoa, mas vai deixando um rastro por onde vai passando toda a desgraça. Como a lama por onde está passando, está deixando um rastro de destruição, de morte e de tanta situação tão delicada. Por isso, algo que nós temos que ter. Se podemos viver constantes, firmes no Senhor, temos as promessas dEle. Tudo na vida é uma escolha. Mas nós podemos e temos que escolher viver assim, porque Deus garante. O poder do Senhor nos dá essa garantia. Por quê? No Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, o verso de número 22. Observe aqui a palavra do Senhor dizendo: confia os teus cuidados ao Senhor. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus cumpre a sua parte. A parte dele, só Ele pode fazer. Mas a minha parte, eu tenho que fazê-la. A palavra diz: confia os teus cuidados ao Senhor. É a minha parte. Confiar é você entregar e descansar. Tem gente que confia, mas não confia. Tem gente que confia, mas diz assim: mas será que é assim mesmo? Será que é assim? Alguns têm dificuldade de entregar ao Senhor seus dízimos, porque não confia que Deus vai abrir as portas do céu e derramar bênção e bênção sem medida. A palavra diz: confia os teus cuidados ao Senhor. Os cuidados são todas as situações da nossa vida, o nosso dia a dia, a cada momento, a cada instante, todas as pressões, vivemos e temos os nossos cuidados. Mas aqui a palavra do Senhor diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais, fale comigo, jamais, fale meio alto, jamais. Fale para o seu irmão, aponte o dedo para ele e fale assim: jamais, jamais o que permitirá que o justo seja abalado. Quantos são justos aqui? Somos justos, somos justos. Existem coisas que podem nos abalar. Aquela barragem foi abalada, a desgraça foi instalada. Mas agora, quando você tem esse nível do entendimento, que nós vivemos firmados na palavra, pode existir algumas ocasiões que você não venha compreender e entender em plenitude os caminhos do Senhor, mas quando você sabe do coração do Senhor, você tem a compreensão que todas as coisas irão contribuir para o seu próprio bem. Pode existir momentos que você pode dizer assim: não é assim, não vai dar, não consigo. Mas a promessa do Senhor está aqui. O Salmo 62, o verso de número 2.
o único refúgio, única segurança é apenas Ele. Por isso está escrito aqui: só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu refúgio, não serei muito abalado. Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa verdade? Descanse nessa verdade. Só Ele, fale comigo, só Ele, só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, meu alto refúgio, não serei muito abalado. Antes do livro do Apocalipse, nós temos a carta de Judas. Não é aquele Judas Iscariotes, não. Esse Judas aqui era o irmão do Senhor Jesus. E o verso 24, Judas só tem um capítulo, só um capítulo. O verso de número 24, antes do Apocalipse, você tem o Judas, e o verso 24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, fale comigo, e agora. Ele está falando nesse dia. Que dia é hoje? 8 de novembro de 2015. 11 horas e 18 minutos e 4 segundos. Agora, aquele que é poderoso para os guardar de tropeços. Ele é poderoso. Nunca permita que seu coração deixe de ver Deus do tamanho que Ele é. Não existe nada que seja maior do que o poder do Senhor. É quando você descansa na misericórdia dEle, sabendo o quanto você é amado por Ele, o quanto Ele se importa com você, é tão diferente. Quando você lê o Salmo 16, o verso de número 8, todos os instantes, todos os momentos, você pode experimentar isso. O Salmo 16, verso 8, quando você tem essa consciência, o texto diz assim: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aquela barragem foi abalada. Hoje, estamos vivendo tantas coisas que estão sendo abaladas. Você anda pelas ruas, aquela loja que existia antes ali, agora só tem uma placa chamada aluga-se. Pessoas algumas estão desesperadas. O que fazer? Mas o que nós temos que fazer é crer na palavra e, ao mesmo tempo, tomar posse do que ela nos apresenta. O Senhor, tenho sempre a minha presença. A nossa intimidade com Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não conseguimos entender por que Ele escolheu nos amar, mas Ele nos ama. O Senhor tem sempre a minha presença. Não pode existir entre nós aquilo que algumas pessoas, quando vão orar, dizem: ó Deus, agora eu entro na Tua presença, eu entro agora na Tua presença. Quando você tem essa consciência de viver na presença do Senhor, nada vai te abalar, e não vai abalar mesmo, nem pecar você vai pecar. Por quê? Por causa da presença dEle. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita. O que diz? Não serei abalado. O Salmo 26, o verso 1. A sua confiança no Senhor tem que ser só confiança. 99% de confiança é igual
0% de confiança. Confiança é total. Ele diz assim, Salmo 26, verso 1, faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Confio no Senhor sem vacilar. Ah, se tudo está sorrindo para mim, se meu emprego está ali, se isso está acontecendo, todo mundo em casa está feliz, todo mundo cheio de saúde, oh glória! Mas, quando as coisas começam a chegar, ameaças, situações tão delicadas, tudo que nós temos é apenas a nossa confiança nele. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. E confio no Senhor sem vacilar. Os meus 2 netinhos mais novos, o Davi e o Vitório, eles estão começando a aprender a andar agora. Eles têm 9 meses. Você pode colocá-los em pé, eles ficam encostadinhos. Aí você faz assim, aí eles vão começar. Mas caem. Aí você põe eles de pé. Eles dão um passinho, fazem um passinho, cai no chão de novo. O André fica lá com o Vitório. Mas o Vitório, há poucos dias, ele começou a engatinhar, só que engatinhava só para trás. Mas o Dedé não jogou ele fora. Ele aprendeu a engatinhar para frente. Assim também, nós não aprendemos da noite para o dia a andar. Nós aprendemos, tropeçamos, caímos, mas levantamos. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, confio no Senhor sem vacilar. Até você chegar nesse nível de falar sem vacilar, no meio do caminho você vacilou tantas vezes. Você começou tantas vezes e não foi. Tantos propósitos que fez e não aconteceram. Mas agora você permanece. E vai chegar esse momento que você vai dizer, confio no Senhor sem vacilar. Confio no Senhor sem vacilar. Confio no Senhor sem vacilar. É assim. É dessa maneira que vamos caminhando. Agora, nós temos que ter algo que você tem que entender. Você nunca está sozinho. Jesus hoje, quando você lê as Escrituras, você vê que Jesus está à direita de Deus o Pai. E você sabe o que Ele está fazendo agora? O que Jesus está fazendo agora? Intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Porque nós não sabemos orar como convém. Quantas pessoas fazem aquelas orações tão bonitas? Tem gente que fala assim, olha, fulano de tal faz uma oração bonita, bonita. Nós não vamos ser chamados para fazer orações bonitas. Nós vamos ser chamados para termos comunhão com o Pai e orarmos. Agora, Jesus aqui com seus discípulos, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22, há um momento quando há uma situação em que Jesus faz algo. Ele intercede por Pedro. Lucas 22, verso 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus não disse, olha, eu não vou deixar você ser peneirado. Não. Eu não vou deixar você não passar por essa prova. Não. Ele intercedeu para ele dizendo, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe por quê? Muitas vezes, essa prova, essa situação, vem sacudir você. Existem pessoas que vêm para Jesus de duas maneiras.
Existem aqueles que vêm pelo amor, existem aqueles que vêm pela dor. Existem pessoas que têm tanta dificuldade de ouvir a palavra de Deus, mas o amor do Senhor é tão grande que ele começa a ouvir Deus na hora da dor. E aqui a intercessão de Jesus por Pedro foi apenas esta: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que você continue confiando, Pedro. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, e há uma conversão, não era converter para Jesus, é converter Ele mesmo. Há tantas coisas na nossa vida que temos que converter todo dia. Todo dia você tem que converter para ser um marido melhor, uma esposa melhor. Você tem que converter para ser o melhor patrão, melhor empregado, melhor cidadão, melhor vizinho. Deus não acabou a obra dele na vida de ninguém. Ninguém. Quando eu voltava de Niterói para Belo Horizonte, em alguns momentos assim, na estrada tinha uma placa escrita assim: em obras. Por quê? Porque durante o tempo, os buracos surgem. E se não consertarmos, as coisas causam o quê? Desastres. Por melhor que seja seu casamento, nunca coloque essa placa: concluído. Diz em obras. Porque cada dia pode ficar melhor. A confiança, algo que você precisa ter. E tem um homem na Bíblia que sofreu tanto, mas deixou um testemunho tão bonito, que foi Jó. No capítulo 17, o versículo de número 9. Jó 17, o verso de número 9. Vai apontar para nós algo nessa nossa caminhada, dizendo: contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Sabe, a constância, a firmeza, ela é manifesta pelo nosso apego a Deus. Tudo que Deus deseja, a palavra diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra. Sabe, o apego, algo que Deus deseja, é que você seja assim, tão com Ele. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. A barragem da sua vida não vai se romper, meu irmão. Glória a Deus por isso. Deuteronômio, capítulo 10, o verso de número 20. A palavra do Senhor, de uma forma tão gloriosa, diz assim: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ao Senhor teu Deus, só Ele temerás, servirás, a Ele chegarás e pelo seu nome jurarás. Em outra palavra, jurar significa: isto é verdade. Assim eu vivo, assim eu caminho. Em Atos capítulo 11, o verso de número 23. Não abre espaço para nada. Você pode não entender os caminhos do Senhor no momento, mas depois você vai entender tantas coisas. Quando uma pessoa vem para o Evangelho, ela precisa ter a compreensão dessa verdade, senão a barragem no meio do caminho vai romper. Existem pessoas que desistem da fé, abandonam a fé. Existem alguns que começam tão bem, mas falta esse fundamento que ele tem que manter de uma forma bem clara, bem vigilante, a barragem, senão ela rompe. Por isso,
o que Paulo ensinava aos novos discípulos, aos crentes, e Pedro aqui diz no verso 23 de Atos 11, dizendo: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Quando Pedro chega ali, lá em Antioquia, os discípulos lá em Antioquia, quando estão vivendo ali esse tempo tão maravilhoso, tão lindo, e diz aqui o texto assim, olha: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Tudo que nós precisamos, queridos, é permanecer no Senhor. E permanecer nele é algo que nos torna inabaláveis. Quando você tem esse entendimento e essa escolha na sua vida de permanecer nele, a orientação aqui foi tão simples e é tudo que nós precisamos. Tudo que a nossa igreja precisa e todos nós precisamos. Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 58. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 58. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes. Que mais? Inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes. Mas aí ele toca mais outra palavra dizendo o quê? Inabaláveis. Porque você escolhe ser firme. Mas tem hora que você diz assim: não, eu estou firme. Mas até quando eu vou ficar? É uma ordem dele, inabaláveis. Em outras palavras, você não vai ser abalado por más notícias. Você não vai deixar ser abalado por circunstâncias que muitas vezes te ferem, te machucam. Circunstâncias assim que nunca era o seu programa passar pelo que você está passando. Não permita que as circunstâncias determinem o estado da sua alma ou da sua própria fé. Nem tampouco da sua alegria. Não adianta você chegar em casa cuspindo marimbondo, xingando, chutando o cachorro, mordendo o gato e fazendo tanta confusão dentro de casa por alguma coisa que aconteceu com você no seu trabalho. Inabalável. Mas pastor, se eu for viver assim, eu vou ser um santo. É isso mesmo, é para ser santo. O que Deus quer é que você viva assim. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Aquela barragem, todos olhavam para ela, está tudo direitinho. Aquele povoado lá embaixo, durante anos e anos e anos ali, aquela barragem lá, nunca teve problema nenhum. Nenhum problema. Mas houve um momento, algo que aconteceu, que rompeu. E veio toda essa desgraça. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Se você não quer ser tão abalado, seja abundante na obra do Senhor. Eu vejo os irmãos aqui da igreja, os líderes de células, como que esses homens, essas mulheres, assim, caminham tão apaixonadamente com o Senhor. Quando eu vejo os anfitriões de células, abrem a casa e entra tanta gente na casa, no final da célula, muitas vezes ficam as coisas todas bagunçadas, mas ele está lá toda semana. Por quê? Porque é melhor fazer isso que não fazer nada.
É melhor ter uma casa que fica bagunçada e as pessoas abençoadas no final, do que aquela casa arrumadinha que nunca é uma casa de bênção. É diferente. Seja abundante na obra do Senhor. Seja abundante na obra do Senhor. Uma vez um irmão da igreja, numa igreja, não foi na nossa, passou uma necessidade financeira, e o pastor então falou: olha, irmão, nós vamos fazer assim, nós vamos entregar para você uma oferta equivalente a todos os seus dízimos que você entregou esse ano, porque ficam registrados. Então, foi lá na tesouraria então para receber essa oferta. A oferta seria o equivalente a todos os dízimos dele durante aquele ano. E ia resolver a situação dele naquela hora. Mas quando foi olhar, nem um mês, ele recebeu o quê? Nenhuma vez. Ele tinha sido o quê? Abundante na obra do Senhor. Nós colhemos o que nós plantamos. Sabe, a obra do Senhor não significa que você tem que estar aqui no púlpito. Ficou tão bonito nosso púlpito agora, não é? Olha só, eu posso chegar aqui, ficar tão pertinho. E sempre eu quis ter assim um púlpito grande, que pudesse andar e pudesse ter um coral grande, né? Era uma dificuldade, nosso púlpito era uma bolinha, né? Assim, coisa tão boa, né? Vamos aplaudir quem fez isso, não é? Coisa boa que ficou. Mas eu quero que você entenda isso. A obra do Senhor não é que você tem que cantar no coral, fazer, não. Mas é apenas viver a beleza da sua fé de um modo assim tão intenso para a glória de Deus o Pai. Sempre abundante na obra do Senhor. Em Hebreus capítulo 4, o verso 14. Hebreus capítulo 4, o verso 14. Hebreus 4, 14. A palavra diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes o quê? A nossa confissão. Jesus é meu Senhor, eu amo. Capítulo 10 de Hebreus, o verso 23. Hebreus 10, o verso 23. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Queridos, eu vejo tanta gente que faz tatuagem. Seria bonito se você pudesse fazer uma tatuagem com esse versículo, sabe? Mas, deixa para lá. Mas guarde essa verdade. Guardemos firme a confissão da esperança. Confesse a esperança. Deus é o Deus da esperança. A palavra diz: quero trazer a memória que me dá esperança. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Todas as promessas estão aqui. Os céus podem passar, a terra desaparecer, mas Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Todas as promessas têm o sim, o amém do Senhor. Guardemos firme a confissão da esperança. Alguns dizem assim: a esperança é a última que morre. Não, a esperança é Deus. Deus é o Deus da esperança. Deus nunca vai morrer. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Uma hora eu estou para cá, outra hora eu estou para lá. Não, sem vacilar. Pois quem fez a promessa que Ele é fiel. Volte para Hebreus 3, verso 6.
Hebreus 3, o versículo de número 6. Diz assim a palavra: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Oh, aleluia! Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Bata no peito, eu sou essa casa. Sou essa casa. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aleluia! Olha o versículo de número 14. Hebreus 3,14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Com o tempo envelhece. Seu corpo pode ficar decrépito. Mas você não é o seu corpo. Nós somos um espírito. Temos uma alma e moramos num corpo. Esse meu corpo, eu não sou isso aqui. Isso é apenas minha casa, onde meu espírito mora. Eu sou um espírito. E quando você lê esse texto, ele comunica ao nosso coração essa verdade. Porque nos temos tornados participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Quando uma pessoa vem para Jesus, ela é tão linda. Lembra aquele dia quando você disse: Jesus, entra na minha vida? Ele entrou, seus pecados foram perdoados, aquela vida torta que você tinha ficou endireitada, a culpa que te consumia foi substituída pela paz, pelo perdão que Ele outorgou. Era o primeiro amor, mas o primeiro amor nunca pode acabar. Você não vai ser abalado, que a palavra do Senhor está dizendo, porque nos temos tornados participantes de Cristo, da vida dEle. Paulo chegou a um momento em dizer assim: olha gente, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, é a vida dEle na minha vida, Ele vive em mim, é Cristo, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como que é tão diferente? Nós temos na Escritura exemplos e exemplos de homens, mulheres que foram constantes. E eu quero deixar alguns exemplos aqui com vocês. Um deles é um dos homens que todos nós apreciamos tanto. Chamava-se Caleb. Em Números, capítulo 14, o verso de número 24. No meio daquela situação toda, da saída do povo de Israel do Egito, quando Moisés manda o povo, 12 espias, conhecerem a terra, dos 12, apenas Josué e Caleb voltam e trazem um testemunho de confiança. Os outros, um testemunho de tanto medo, de tanta coisa. Mas o Senhor diz assim para Caleb, Números 13, 24, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou,
e a sua descendência a possuirá. A sua atitude vai determinar a sua herança familiar. Dos familiares daqueles 10 espias que não acreditaram, que encheram o coração da incredulidade, não da firmeza, eles não entraram na terra. Seus filhos maiores, todos morreram, e eles morreram. Só Josué e Caleb. E aqui o Senhor fala, porém meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, outra atitude, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, o verso de número 15. Há um momento da renovação da aliança e diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que servir vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se os outros não forem, eu vou. Compreende, meu irmão? Josué disse, olha, se vocês não querem ir, eu vou. Se vocês querem servir outros deuses, é problema de vocês, não é meu. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É firmeza, é firmeza. A maioria pode estar dizendo, é loucura. Mas você pode dizer, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E eu podia citar aqui tantos, como Josias, Jó, Davi, aqueles 3 lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando todos se prostraram, aqueles 3 ficaram em pé e disseram assim, ó rei. Eu quero ler esse texto, vamos ler aqui, Daniel 3,18, vamos ficar em pé, queridos. Daniel, capítulo 3, o verso 18. Ficar em pé, mas não é para sair não, que o melhor está chegando, hein? Daniel 3, o verso 18. Eu gosto desse texto. Aquela multidão ali, só aqueles 3 em pé, todos prostrados diante do ídolo. E eles disseram, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles demonstraram o quê? Firmezas, firmeza, firmeza, firmeza. E o último texto, os vencedores de Satanás. Em Apocalipse capítulo 12, o versículo de número 11. Apocalipse 12, o verso de número 11. É o momento de você ver o céu. E diz, eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É chegado esse tempo, onde tudo que você tem que fazer, querido, é ficar firme, firme, inabalável. Não serão as circunstâncias que irão determinar o estado da sua alma, da sua felicidade ou da sua paz. Nossa confiança está no Senhor. Põe sua Bíblia no banco, dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado.
Deem as mãos pelos corredores também. Olhem para mim um instante, todos vocês. Você segura a mão de um irmão. Mas aqui, quando você vê a Bíblia aqui, a nossa fé repousa sobre a palavra do Senhor. Talvez você não esteja vendo alguma coisa fragmentando na sua família, na sua história. Aquela barragem até semana passada, ninguém falava absolutamente nada. Anos e anos e anos. Mas houve um momento em que ela arrebentou. E esse momento pode ser em qualquer área, em qualquer instante, em alguma área que algum tempo está ali e você tem sido tão complacente com ela. Não vou deixar do jeito que está, não, isso aqui nunca vai estourar, mas vai chegar um momento que pode estourar. Hoje é um dia que Deus nos uniu para um tempo de conserto. Há um momento que o salmista orou dizendo: sonda-me, ó Deus. Ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, algum outro sentimento que não seja a Tua vontade. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pastor André vai ministrar agora a vida de cada um de nós. E deixe esse momento se transformar. É mais fácil nós reagirmos do que agirmos. Agora as empresas vão reagir mais, vão vigiar mais, mas há tantas coisas que estão fora de tantos controles. Nós não sabemos, mas essa é a nossa hora. Aleluia, Jesus. Levante a mão desse irmão do teu lado nessa manhã. Nós cremos no cuidado de Deus. Cremos que ainda em um momento, como o pastor Márcio disse, podemos ser até um pouco abalados, mas a nossa vida está firmada no Senhor. A terra pode sacudir, o vento pode vir, as tempestades da vida podem bater na nossa porta, na nossa casa, mas nós estamos firmados na rocha. Diga comigo: eu estou firmado na rocha. Diga alto, vamos dizer: eu estou firmado na rocha. Mais uma vez: eu estou firmado na rocha. Mais uma vez: eu estou firmado na rocha. Rocha inabalável, pedra angular, base firme da nossa vida, base firme da nossa fé, onde guardamos o coração. Levante a mão desse irmão e nós vamos orar diante dessa palavra. Firmeza, fiel. Pai, nós selamos essa palavra nesse momento, pelo nome de Jesus. Quantos de nós temos nessa manhã áreas que parecem estar abaladas, rachaduras, infiltrações, como foi dito nessa manhã, buracos ao longo do caminho que podem causar acidentes e tragédias na nossa vida, erosões, frustrações, lágrimas, medo, anseio. Quantos de nós, Pai, estamos aqui nessa manhã e pedimos: vem, estende a tua mão, fecha esses buracos, Pai, fecha essas rachaduras, toda a brecha aberta. Pai, nós pedimos nessa manhã, pela tua misericórdia. Tu és fiel, tu és inabalável, tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre, e nós selamos essa palavra nessa manhã. Fiel é o Senhor, fiel é a tua palavra, estamos firmados nela nessa manhã.
manhã, mesmo que o mundo mude, mesmo que as circunstâncias da vida transformem, mesmo que a crise venha assolar uma nação, nós estamos firmados no Senhor. O nosso coração, a nossa vida, a nossa fé está firmada somente no Senhor. Nós levantamos as mãos uns dos outros nessa manhã e nós selamos essa palavra. Nós oramos nessa manhã em fé e declaramos: estamos firmados no Senhor, estamos firmados no Senhor, estamos firmados no Senhor. Erga sua mão mais alto que você puder, nós vamos cantar isso. Deus fiel, a minha vida está em Ti, o meu coração está firmado somente no Senhor. Vamos, pode soltar a mão desse teu irmão, é você e Deus. Erga a tua mão, é você e Ele, aleluia. Declare somente esse verso, o coro: Deus fiel. Vamos cantar. Deus fiel, minha vida está em Ti. Diga: oh, eu creio, aleluia. Posso diga: meu Deus é o fogo que me defenderá. Diga: Deus fiel, Deus fiel, minha vida está em Ti. Diga a Ele: oh, cada dia, posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Mais uma vez, Deus fiel, Deus, diga a Ele: Tu és fiel, firme, aleluia. Meus dias em Tuas mãos, aleluia. Eu posso, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, diga: Deus fiel. Mais uma vez: Deus fiel, poderoso, oh, Deus fiel. Coloca a mão sobre o teu coração nesse momento, fecha os seus olhos. É você e Deus. Mesmo quando não somos fiéis, Ele permanece fiel. Mesmo quando falhamos e erramos na nossa vida, Ele permanece fiel. Por isso a nossa fé tem que estar firmada nele. Ele guia a nossa vida, Ele guia o nosso coração, Ele é fiel. E talvez você está lá na primeira galeria, lá em cima, no meio ou aqui embaixo, e você nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus. E nessa manhã você diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ou você pode tê-la feito, orado um dia, mas sabe que se desviou, se afastou, e Jesus te chama e você vai dizer: sim, Jesus, eu volto para o Senhor, eu volto para os seus caminhos. Como foi pregado nessa manhã, pastor Márcio disse: a fidelidade, a firmeza, a segurança, a certeza, a proteção, que não haja um romper na nossa vida, mas que haja no nosso coração uma firmeza do cuidado de Deus. Por isso essa é a oração mais importante dessa manhã. Você está aqui e você diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus, ou eu quero voltar para Jesus. Em todo esse auditório, você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Ele, você quer fazer essa oração, levante a sua mão, nós queremos ver você. Eu quero ver você, levante isso, não abaixe. Lá na galeria, pode levantar a tua mão aqui no meio, levante a tua mão, nós vamos orar juntos. Você fala: eu quero, André, entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus, é chegado esse tempo para a minha vida, eu creio. Levante a sua mão, nós queremos ver você, e não abaixe. Isso, glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração agora por você. Eu quero te pedir, a você que levantou a sua mão, lá na primeira galeria, no meio ou aqui embaixo, se você está com um convidado também,
Pega os seus pertences aí no banco. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, que nós queremos orar por você. A igreja aplaude essas pessoas. Pode sair do teu lugar. Vem aqui, esse casal, vem aqui. Nós esperamos você. Queremos orar por você. Vem aqui à frente. Vem em nome de Jesus. Venha, 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 venha. Aleluia. Cante, igreja, diga: meu Deus é um fogo que me defenderá. Vamos erguer as suas mãos, igreja, adora o Senhor. Diga: minha vida está em ti. Em nome de Jesus. Meus dias em tuas mãos. Aleluia. Eu posso. Lá na galeria nós esperamos você. Desça, venha. Venha, venha aqui à frente. Me defenderá. Deus fiel. Deus fiel. Minha vida está isso, venha, venha. Meus dias em tuas mãos. Eu posso ver. Vamos orar por você. Meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel. Eu sei que tu és meu e eu sou teu. Venha, venha. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sei que és fiel pra sempre. Saia do teu lugar, venha, venha. Deus maravilhoso, Deus firme, Deus fiel, aleluia. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias sempre. Ele é fiel, Ele é fiel. Eu posso ver, meu Deus é fogo que me defenderá. Aleluia. Isso, venha. A igreja estenda as mãos aqui à frente. Você que está conosco agora pela televisão, pela Rede Super, pela internet, ou você que nos acompanha pela rádio. Essa é a sua rádio aí, 90.1 FM. Falamos de fidelidade. Deus é fiel. Ele não muda. Ele é firme. Ele é rocha inabalável. Você vai ligar nesse telefone que está na tua tela. Queremos orar por você, abençoar a tua vida, o teu coração nesse dia. Cremos que é chegado salvação, restauração de Deus para você. Cremos na bênção do Senhor sobre o teu coração. Você que está aqui à frente, dá um passinho mais perto aqui, chegue mais aqui. E com a mão no coração, com toda a igreja. Nós temos tantos irmãos aqui com colete rosa, azul, estão chegando para te abraçar e orar com você. Eu te convido a orar com toda a igreja. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por me trazer aqui essa manhã. E eu abro o meu coração. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava a minha vida e entra agora no meu coração. Eu que me desviei, arrependido eu volto. E eu declaro: Jesus, tu és para sempre o meu único Senhor e suficiente Salvador, eternamente. Eu sou teu. Amém. Você que está aqui à frente, nós queremos abençoar você, ser uma família para você. Nós já amamos você. Você é resposta da nossa oração. Você veio aqui porque a gente estava orando por você e queremos servir e abençoar você. Tem um pessoal todo aí, ó, com colete azul, vermelho, rosa. Precisamos de 10 minutos do seu tempo. Vamos anotar o seu nome. Temos um presente para você
e queremos te servir no nome de Jesus. Podem seguir à minha esquerda, por favor, à sua direita, e nós queremos abençá-los. 10 minutos, precisamos. Vamos aplaudi-los mais uma vez, igreja. A cada um. Podem seguir. Você está com convidado? Vá com o seu convidado. Pode ir, que nós queremos orar e abençoar você nessa manhã, nesse dia maravilhoso. Aleluia.